Olá, queridos irmãos e irmãs! Hoje eu tenho um desafio para fazer para você. Eu vou te ensinar os 7 ensinos mais difíceis de Jesus Cristo. Você topa aprendê-los e colocá-los em prática na sua vida ainda hoje? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje nós vamos então trazer os 7 ensinos mais difíceis, desafiantes do Senhor Jesus, mas que Ele quer que eu e você cumpramos à risca na nossa vida. Vamos conhecê-los? Vamos lá então para a minha lousa de explicações. A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: eu tomei uma decisão de seguir todos os ensinos de Jesus Cristo. Mas confesso a você que Jesus é bem exigente. Ele tem ensinos bem difíceis para nós seres humanos. Em sua opinião, quais os principais ensinos de Jesus que devemos seguir no começo da vida cristã? Primeiro, querido irmão, parabéns pela sua atitude de buscar um aprofundamento, na sua vida com Jesus Cristo. Isso é muito importante. E você que me assiste agora pode também deixar a sua dúvida aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. E nós começamos então a resposta a esse irmão lendo João capítulo 15, versículo 14, que diz o seguinte: vós sois meus amigos, quem está falando aqui é Jesus Cristo, se fazeis o que eu vos mando. Observe que Jesus coloca aqui uma partícula condicional. O que significa isso? Existe uma condição para que vocês sejam meus amigos, e essa condição é fazer o que eu vos mando. Note aqui, querido irmão e irmã, que não temos da parte de Jesus uma opção. Ou seja, vocês podem fazer um pouquinho do que eu mando. Vocês podem fazer 10%, 80% do que eu vos mando. Não. Jesus quer inteireza. Ele quer servos de Deus buscando fazer toda a sua vontade, tentando, batalhando e vencendo a si mesmos para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas, queridos irmãos, fazer o que Jesus ensinou, viver como Jesus viveu, é uma das metas mais ousadas de um servo de Deus. Com certeza. Difícil, porém, deve ser o nosso alvo diário de vida. E é por isso, então, que eu passo a apresentar para você os 7 ensinos mais difíceis que foram ensinados por Jesus Cristo. Mas olha só, preste bem atenção nisso. O meu objetivo aqui não é desanimar o seu coração. Pelo contrário, através do Espírito Santo, eu quero colocar fogo na sua alma nesse momento, no sentido de provocar um aquecimento da sua vida com Deus, no sentido de provocar no seu coração um comprometimento de buscar fazer esses ensinos de Jesus, mesmo que difíceis. E olha só, querido irmão, isso vai transformar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, todo lugar que você estiver será transformado, porque fazer a vontade de Deus coloca fogo no mundo no bom sentido. Então vamos começar aqui com o primeiro ensino mais difícil de Jesus Cristo, que eu dei o nome aqui de a regra de ouro. Mas, querido irmão, antes de te passar esse primeiro ensino, esse é o momento que você se inscreve aqui no nosso canal. Inscreva-se agora, ative todas as notificações. Todos os dias de segunda a sexta, às 15 horas, temos vídeo novo aqui no canal. Coloca na sua agenda, já reserva um tempinho aí no dia para você estudar. Um estudo rápido aqui, 10 a 15 minutos para o seu crescimento. Primeiro ensino, a regra de ouro, Mateus 7, versículo 12, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos irmãos, o que torna esse ensino difícil é que temos de passar por cima dos nossos interesses particulares quando decidimos agir com as pessoas da mesma forma que gostamos que elas ajam com a gente. Então a gente parte de um pressuposto que primeiro nós vamos dar o primeiro passo e agir sempre com retidão, com verdade, com todas aquelas ações que nós gostamos que as pessoas façam com a gente. Por exemplo, lá no trabalho, você vai fazer o melhor. Por quê? Porque quando você recebe o trabalho de alguém, você sempre cobra o melhor. Então, esse ensino ele é muito difícil, porque nós temos um agravante. Qual é o agravante? Somos muito interesseiros. Não pensamos frequentemente no próximo.
principalmente quando tomamos nossas atitudes, seja de cunho público ou no particular. Por exemplo, queridos irmãos, muitas pessoas fazem o seu trabalho mal feito. Sabe por quê? Porque querem ali matar o tempo, porque querem ali fazer mais rápido, porque não querem entregar o seu melhor. Mas quando elas vão ali contratar um trabalho, elas querem o melhor profissional, o mais comprometido, o que cumpre os seus horários. Observe a diferença muitas vezes no que nós fazemos e no que nós cobramos as pessoas, no que nós queremos. Esse ensino, então, é difícil, nós temos que colocar em prática. E o segundo ensino que nós temos mais difícil de Jesus Cristo é resolver os problemas que nós temos com o próximo. Queridos irmãos, observe o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou seja, questioná-lo, conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Queridos, olha que interessante. Esse ensino de Cristo é um dos mais difíceis porque exige uma atitude de humildade e amor, mesmo quando não somos os agentes diretos de um erro. Observe que no texto fala que foi o irmão que pecou contra você, mas você toma a atitude de ir lá e resolver a questão. Costumamos colocar o ônus, o peso, em cima de quem errou, né? Assumindo apenas o papel de críticos na questão e da pessoa e não os agentes da solução do problema. Então observe que Jesus nos chama aqui, nesse ensino difícil, para sermos os pacificadores, mesmo quando nós não somos culpados. Mas observe bem, queridos irmãos, costumeiramente o que nós fazemos? Ele foi que errou, ele que vem a pedir perdão. Eu não vou mover nada, nem um braço, nem um dedo para ir conversar com essa pessoa. Então observe como esse ensino é difícil de Jesus Cristo. Jesus nos chama então a sermos pacificadores, solucionadores de questões, mesmo quando a gente não for o lado que está errado. O terceiro ensino mais difícil de Jesus Cristo é o seguinte: primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33, muito conhecido, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus, e a sua justiça, ou seja, a verdade de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas aqui, Jesus está mencionando aqui no contexto, o vestir, o comer e por aí vai. Queridos, a dificuldade desse ensino é justamente na prática. Tomarmos atitudes que demonstrem verdadeiramente que Deus é uma prioridade, que o reino de Deus de fato é prioridade para nós. Tiramos ou transferimos a prioridade de Deus em nossa vida muito fácil e por muito pouco. Esse ensino é um que muitas pessoas têm em teoria na sua vida, mas analise agora comigo o seu estilo de vida atual. Ele aponta para uma pessoa que de verdade, na prática, coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Se eu analisar agora o seu tempo e o meu tempo, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? Se eu analisar agora os meus ganhos, o meu dinheiro e o seu dinheiro, estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Se eu analisar agora a nossa energia de vida, a sua energia de vida, você está colocando energia para fazer a vontade de Deus? Para fazer crescer o reino de Deus? Eu estou fazendo isso? Queridos irmãos, observe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, o que torna esse ensino um dos mais difíceis também. Em quarto lugar, o ensino mais difícil de Jesus: amar inimigos e abençoá-los. Mateus 5,44 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só esse ensino que difícil. Apesar de sabermos o que devemos fazer, frequentemente somos tentados a tratar inimigos como inimigos, ou seja, pagar na mesma moeda. Alguns chegam até mesmo a justificar suas ações apoiando-se em seu temperamento, dizendo o seguinte: eu sou explosivo mesmo e eu não vou levar desaforo para casa. Eu vou tratar inimigo como inimigo. Eu vou dar porrada. Eu vou pagar na mesma moeda. Queridos irmãos, Jesus, porém, inclui o amor e a oração pelos inimigos em seu ensino. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige algo que não é usual quando a questão são os nossos inimigos, ou seja,
Quando nós olhamos para inimigos, queremos tratá-los como inimigos. Mas Jesus aqui coloca inimigos como alvo de oração e como alvo de amor. É claro que Jesus não está ensinando aqui que nós devemos ficar apanhando de inimigos, mas ele está ensinando que lá no quarto nós devemos orar por eles. E quando nós precisarmos aí interagir com eles de alguma forma, deve ser atitudes de amor. E lá no nosso pensamento, devemos tratar com amor, com piedade, com misericórdia, né? Porque Deus conhece cada coração. Então esse é um ensino muito difícil de colocar em prática, mas transforma totalmente a forma como nós vemos o mundo. Em quinto lugar, o quinto ensino mais difícil de Jesus, não reagir com violência. Mateus 5,39 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Queridos irmãos, em um mundo dominado pelo pecado e cheio de pecadores que somos nós, não é incomum que haja desentendimentos. Isso tem o tempo todo. É comum também o senso de que a coisa deve ser olho por olho, dente por dente. O nosso mundo está assim. No trânsito, por exemplo, quando alguém, sem querer, recebe uma fechada, ela já quer partir para a briga, sair buzinando, sair xingando. O ensino de Jesus aqui assume uma natureza difícil, porque exige a mansidão em lugar de uma resistência ou uma retribuição de um ato de violência. Jesus manda não pagar na mesma moeda. E nas entrelinhas ele diz o seguinte: confie na justiça de Deus. Então, quando Jesus manda dar a outra face, não está estimulando aqui que nós sejamos saco de pancada, mas está exemplificando que devemos ter uma atitude de pacificação, ainda que extrema, para que as coisas sejam resolvidas dentro da vontade do Senhor, na paz do Senhor e sempre confiando na justiça do Senhor. É um ensino difícil, fala a verdade. Em sexto lugar, queridos irmãos, acumule os melhores tesouros. Esse é um ensino difícil de Jesus e você vai saber por quê. Mas antes, um recadinho rápido. Olha só que tesouro para você acumular. Aqui no primeiro comentário do nosso vídeo e lá na descrição tem uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa e também mais informações. Acumule conhecimento do Senhor. Vamos estudar a Bíblia juntos de Gênesis a Apocalipse. Queridos irmãos, o texto de Mateus 6,19 diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Esse ensino de Cristo é difícil porque exige que valorizemos mais aquilo que não é palpável, ou seja, que não conseguimos colocar as mãos, ver, ter. Por natureza, queridos, nós gostamos de ver para crer. Gostamos de ter nas nossas mãos bens, coisas, dinheiro, de possuir. E por isso colocamos a nossa energia toda nisso muitas vezes, deixando de acumular tesouros preciosos diante de Deus e acumulando tesouros efêmeros, ou seja, que passam aqui nesse mundo. Onde está a sua energia nesse momento? O ensino de Jesus não está dizendo que você não deve batalhar para ser alguém na vida, para ter uma profissão, para dar o melhor para sua família. Mas o ensino de Jesus está ensinando para a gente o seguinte: a nossa energia não deve estar 100% nisso. Isso não é, de forma alguma, o total, a totalidade da nossa vida. E nós devemos ter sabedoria, porque o inimigo das nossas almas tem colocado muitas vezes na nossa vida uma série de ocupações para nos distrair do verdadeiro sentido da nossa vida. E por fim, queridos irmãos, o último ensino e um daqueles que eu acho principal e que tem derrubado a muitos: viver sem ser dominado pela ansiedade. Observe Mateus 6,25, que diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Queridos irmãos, vivemos no mundo do estresse e da ansiedade. Nunca houve tantas doenças advindas de estresse e ansiedade. Em nosso mundo, ter fé e entregar tudo o que temos e todo o nosso ser aos cuidados de Deus é um exercício difícil. A nossa mente não para, nós estamos agitados, nós estamos estressados, nós estamos cansados. Então a prática desse ensino se torna ainda mais difícil quando estamos diante de necessidades e questões que escapam de nossas mãos
e da nossa força para saná-las. O que vai acontecer amanhã? Será que serei demitido? Será que o Brasil vai melhorar? Será que os presidentes que passarem por aí vão fazer o seu trabalho? A gente fica então questionando coisas que estão fora das nossas mãos. Isso gera ansiedade. E a palavra de Deus, o ensino de Jesus vai falar o seguinte: descansa, meu filho. Tranquilize o seu coração, eu estou no domínio, eu estou governando. O Senhor traz esse ensino para a gente descansar e viver e fazer o seu reino crescer, sem ansiedades bobas, mas com o coração totalmente descansado, pacificado pela presença do Espírito Santo. Observe como esse ensino é importante nos nossos dias. Espero que você tenha gostado desses 7 ensinos e que consiga colocá-los em prática. Deixo a você aqui mais alguns estudos para que você cresça no conhecimento do Senhor. Faça mais 1 ou 2 aqui. Aproveite o seu tempo na internet para crescer no conhecimento do Senhor. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.